e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família nesse dia chamado quinta-feira, meu amado e minha amada. Essa que vos fala é a serva do Senhor, missionária Maria Arruda, mensageira da palavra de Deus. E eu trago uma palavra do coração de Deus para o seu coração nesta manhã, meu amado e minha amada irmã. Se você recebe essa palavra nesta manhã, eu peço que você confirme com o seu like, com o seu joinha. Peço que você compartilhe, que você abençoe alguém, assim como você está sendo abençoado com esta palavra. E se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever aqui no canal, porque quando você se inscreve, você ajuda no crescimento do canal e crescendo o canal vai chegar mais longe e mais pessoas serão alcançadas através da palavra de Deus. E você será notificado e notificada todas as vezes que eu postar uma mensagem nova, um vídeo novo aqui no canal. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã de quinta-feira, meu querido e minha querida, eu trago uma palavra da parte de Deus, aonde o Senhor ali falou comigo a respeito de um servo de Deus, filho de Deus e servo de Deus, escolhido pelo Senhor, assim como você que está aí nesse momento ouvindo esta mensagem. Você está aí porque você foi escolhido, você foi escolhida por Deus para hoje pela manhã você estar recebendo esta palavra no seu coração. Deus não faz nada em vão. Tudo que Deus faz tem um objetivo, tudo que Deus faz tem um propósito, tudo que Deus faz, Ele age dentro de propósitos. E se você está neste momento ouvindo esta mensagem, recebendo esta palavra no seu coração, meu querido e minha querida, é porque Deus, Ele preparou esse momento. É um propósito de Deus você estar aí ouvindo esta mensagem nesta manhã. Assim como é um propósito de Deus, eu estar aqui do outro lado ministrando essa palavra para o seu coração. Aqui na oportunidade, nós vamos ver que Deus, Ele usou um servo, Ele levantou um servo chamado Moisés, para que esse servo chamado Moisés, que foi tirado dos seus pais, mas foi guardado por Deus dentro de um cesto, foi lançado no rio Nilo e foi cuidado pela filha de Faraó até um certo tempo. Crescido já Moisés, ele volta para a sua terra, para a origem de nascimento, aonde ali o povo, do seu povo, a sua família e o seu povo ali estavam. Moisés volta porque era propósito de Deus ele ser criado pela filha de Faraó para que sua vida fosse poupada. Deus poupou a vida de Moisés, permitindo que a filha de Faraó o criasse, até ele estar adulto o suficiente para poder então retornar à sua família, retornar ao seu povo, retornar à terra de seu nascimento. Uma vez retornando à terra de seu nascimento, Moisés ele permaneceu até que Deus o insistiu a que ele se levantasse e voltasse ao Egito para buscar o restante do povo da sua terra, do povo de Deus que estava lá no Egito, escravo nas mãos de Faraó. Moisés então recebe essa ordenança de Deus. Deus aparece numa sarça para Moisés em fogo. A sarça pega fogo e Moisés ouve a voz de Deus e Deus fala com Moisés e Deus dá as ordenanças para que Moisés volte ao Egito e tire o povo de lá. Então Moisés faz isso, obedece a Deus e vai no Egito, e lá nós sabemos a história. Você que é conhecedor desta palavra sabe que lá
Então Faraó endureceu o coração e Deus então permitiu que Moisés fizesse ali, pelo poder dele, sinais, maravilhas e prodígios, até que o coração do Faraó se amoleceu, quando seu filho então veio a falecer, seu filho primogênito, quando o anjo da morte passou no meio do povo e levou os filhos, todos os filhos dos egípcios, todos os primogênitos dos egípcios morreram, e os primogênitos do povo de Deus ficou vivo. Então naquele momento o Faraó então amoleceu seu coração e o povo pôde ser removido pelas mãos de Moisés do Egito. Mas a história conta que o Faraó ainda assim endureceu novamente seu coração, e quando o povo estava atravessando o Mar Vermelho pelo poder de Deus nas mãos de Moisés, com o cajado que Moisés tocou na água, Moisés tocou na água e o mar se abriu, o povo passou a seco. Mas o Faraó, ainda com o coração duro, colocou todo o seu exército para atravessar atrás do povo de Deus, com vingança nos olhos, com raiva, com ira. E ali Deus então fechou as águas do mar, fechou as águas do rio e do Mar Vermelho. E então o povo, todo o exército de Faraó foi morto, diante dos olhos de Faraó. E depois disso, então, o povo veio a caminhar, veio a marchar em direção à terra de Canaã. Agora que nós vamos chegar então no capítulo 32, aonde Moisés já é velho, onde Moisés já está avançado em idade e já não tem mais condições de atravessar o povo para entrar na terra de Canaã. Faltando muito pouco para entrar na terra de Canaã, Deus fala para Moisés que Moisés não entraria na terra de Canaã. Aí agora nós estamos no versículo 32, no capítulo 32 e no versículo 48 de Deuteronômio. Aí a palavra vai dizer, Moisés, aqui o título na minha Bíblia diz assim, o último dia da vida de Moisés. No seu último dia de vida, Moisés agora velho, avançado em idade, Deus disse que ele não entraria na terra de Canaã, mas ele prometeu que ele avistaria a terra de Canaã. Deus permitiu que Moisés visse a terra onde o povo iria entrar. Então aqui a Bíblia diz assim, Moisés vê do Monte Nebo a terra de Canaã. Versículo 48 do capítulo 32 de Deuteronômio. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo, sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Aleluia! Deus, ele falou para Moisés, Moisés, toque nas águas de Meribá. As águas eram amargas, o povo estava reclamando de sede. Moisés com todo aquele povo para dar de beber. E o povo começou a reclamar e a murmurar e a se queixar. Estamos com sede, não há água para tomarmos, as águas são amargas. Moisés, queremos beber. Moisés, precisamos água. Moisés, estamos com sede. Moisés, tirasse nós do Egito para matar-nos de fome, matar-nos de sede. E Moisés irritou-se com aquilo e pegou seu cajado e tocou na água com força. Tocou nas águas. Bateu, não tocou, bateu nas águas. E Deus havia dito para Moisés, Moisés, toque, apenas toque. Mas Moisés bateu, irado, porque o povo começou a fazer com que Moisés ficasse irado. E Moisés perdeu a paciência, perdeu a paz com o povo e bateu nas águas. E por esta razão, Moisés foi castigado por Deus. Moisés não entrou na terra de Canaã,
E Deus está afirmando para ele aqui, ó: porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Porque Deus havia dito para ele: Moisés, toque nas águas de Meribá, para que as águas se tornem doces. Moisés foi lá e bateu com o cajado nas águas, e as águas se tornaram doces, mas Moisés pagou um preço. O que Deus quer dizer para mim e para você nesta manhã, com esta palavra? Primeiramente, que Deus fala para nós que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando a gente não obedece, a gente sacrifica, Deus não vai olhar para o sacrifício que a gente faz. Deus atenta para a obediência. Se a gente não obedecer, não adianta o sacrifício. Não é aceito por Deus. A oferta de sacrifício não é aceita por Deus quando não estiver na obediência. Isso é o que Deus me ministrou no meu coração aqui. Deus ministrou no meu coração: não adiantou Moisés passar o povo no Mar Vermelho, não adiantou Moisés passar todos aqueles anos de sacrifício, ficar 40 anos rodando no deserto com o povo. Não adiantou de nada disso, porque ele não pôde entrar junto com o povo, ele não pôde desfrutar da terra de Canaã, ele não pôde desfrutar das delícias que havia na terra de Canaã, por causa da desobediência de uma única vez que ele desobedeceu a Deus. Então, meus amados e meus queridos, o que nós aprendemos com isso? Deus é amor, sim. Deus é amor infinito. Mas Deus também é justiça. Deus havia pedido para Moisés que apenas tocasse nas águas. Mas Moisés bateu. E bateu com furor. E bateu com ira. Porque ele estava indignado com o povo. Então, por causa do povo, Moisés veio a pecar contra Deus. O que Deus diz para mim, o que Deus diz para você nesse dia? Que nós temos que orar e vigiar. Porque nós temos que cuidar aquilo que fazemos, como que fazemos. Porque se nós errarmos por nós, é uma coisa. Mas quando nós errarmos instituídos por outras pessoas, é diferente. Se eu sei o que eu devo fazer e eu não faço, Deus não me terá por inocente. Moisés havia recebido uma ordenança do Senhor: Moisés, apenas toque nas águas. Quando você ouve a voz de Deus e Deus diz para você: faça isso apenas, mas você vai lá e faz além daquilo que Deus te pede. Quando é para fazer além daquilo que Deus te pede, se é para benefício, amém. Mas ali Deus disse: toque nas águas apenas. Por quê? Porque Deus sabia que o toque ia mostrar, não precisava bater, era só tocar para que a água se tornasse doce, para que o povo visse que o toque da mão de Deus mudava qualquer situação. Então, muitas das vezes, dentro da nossa casa, no nosso lar, na nossa família, não é necessário agredir, não é necessário palavras duras, não é necessário que nós venhamos nos levantar com ira, com raiva, apenas toque. O que é o toque? Apenas fale: Jesus te ama. Jesus vai mudar a tua história. Muitas vezes a pessoa está dentro do lar, dentro de casa, possessa, irada, falando palavrões, amaldiçoando a casa toda. Mas você que serve a Jesus, diga para ela: Jesus te ama. Mesmo que ela diga: eu não sei, eu não aceito, eu não quero, eu odeio esse teu Jesus, diga para ela: mas Ele te ama. Apenas toque. Palavras brandas, palavras suaves, palavras que quebrem aquele mal. Porque Moisés pecou por causa do povo. Não peque por causa de pessoas que não aceitam a Jesus. Não peque por causa de pessoas que ainda estão usadas pelo mal. Porque quando você usar do mesmo diálogo, da mesma palavra, quando você estiver no mesmo espírito dessa pessoa, você não está no espírito de Deus. Porque Moisés aqui entrou no espírito do povo. O povo estava irado, o povo estava murmurando, o povo estava reclamando, o povo estava pedindo água, sedento, faminto, no deserto, mais de 50 graus no corpo, derretendo. O povo começou a reclamar, começou a murmurar, e Moisés entrou naquele ritmo do povo. Ele também sentiu a ira, ele também sentiu a raiva, e ele vai lá e bate nas águas. E quando ele bate nas águas, ele perde, naquele momento ali, algo precioso que Deus ia entregar nas mãos dele. Ele não consegue entrar na terra de Canaã.
ele perde aquela oportunidade de participar das delícias da terra de Canaã, a qual ele lutou, trazendo o povo até ali. Enfrentou chuvas, enfrentou ventos, enfrentou tempestades de areia, enfrentou escorpiões, enfrentou o exército do faraó por quantas vezes, perseguição, enfrentou o povo que muitas vezes no meio dessa caminhada brigavam, discutiam, se iravam, vinham até Moisés para saber o que fazer. Moisés enfrentou aquele povo, carregou aquele povo até ali, para chegar ali e perder o momento mais lindo que ele poderia receber de Deus. A recompensa de Deus ele perdeu ali. Então o que Deus vem dizendo para mim, o que Deus vem dizendo para você, o que Deus vem nos ensinando aqui por esta palavra, meu amado e minha amada, você que me ouve, você que me escuta nesta manhã, é que nós venhamos ter cuidado em relação às coisas que nós fazemos. Porque muitas das vezes, por causa de outros, nós vamos pecar contra Deus. Por causa das atitudes de outras pessoas. Quando uma pessoa não age corretamente com Deus, isso não significa que a tua atitude tenha que mudar perante Deus. Não, a tua atitude tem que permanecer a mesma. Se você já é um cristão, se você já é batizado nas águas, batizado no Espírito, se você já é conhecedor da palavra, permaneça nesse caminho. Se o teu vizinho, se o teu amigo, se o teu parente, se o teu conhecido, se a tua esposa, se o teu esposo ainda não aceitou Jesus, ainda não foi para os caminhos do Senhor e ainda está com o coração voltado para as coisas do mundo, você permaneça fiel a Deus. Não peque por ele, não peca por ela. Não peque por ambos. Mas permaneça no caminho, permaneça na presença, porque você ganhará o teu esposo, você ganhará a tua esposa se você permanecer. Mas se você agir como ele, agir como ela, agir como a sua vizinha age contra você, agir como seu vizinho, agir como seu filho, agir como sua filha, agir como as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, você perderá a sua recompensa. Você perderá a sua oportunidade de entrar na terra prometida. Você perderá a tua salvação também, por causa de ambos. Porque Moisés perdeu a recompensa por causa do povo. Porque ele deixou a ira entrar no coração e ele bateu nas águas de Meribá. Então essa palavra vem hoje para mim e para você como uma reflexão, meu querido e minha querida. Vem como uma meditação para o nosso coração, para nós refletirmos que nós temos que permanecer fiéis àquilo que Deus já entregou em nossas mãos. Aquilo que Deus já nos colocou em nossas mãos, nós temos que permanecer fiéis. Não temos que perder a paz por causa daqueles que ainda não encontraram a paz. Nós temos que ministrar a paz no coração deles, mas não perder a nossa por causa deles. O que está em nós tem que tocar neles e não o que está nele tocar em nós. O que está em nós precisa contagiar eles e não o que está nele contagiar nós. O que estiver neles. Por isso que o Senhor nos manda que nós venhamos ler Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, para que a armadura de Deus esteja sobre nós dia após dia, para que nós venhamos ser guardados, protegidos contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades, espíritos imundos, que a todo momento tentam a nos fazer cair, tentam a nos fazer errar, tentam a nos fazer pecar contra o nosso Deus. E nós precisamos estar atentos a respeito disso. Atentos a respeito disso. Porque ali naquele momento o diabo usou o povo. Satanás insirou o povo para que o povo então atentasse contra Moisés. E ali Moisés pecou. O povo estava irado, o povo estava pedindo água, faminto, sedento, e o povo sem consciência nenhuma levou Moisés a pecar. E Moisés, sendo ele o líder, sendo ele o que estava à frente daquele povo, sendo ele o escolhido por Deus para liderar o povo, não teve, naquele momento, não teve a visão espiritual. Ele ficou cego espiritual de raiva, ele perdeu a paz e bateu nas águas, sendo que ele poderia somente tocar, que foi o que o Senhor pediu. Então que nós venhamos refletir nessa palavra no dia de hoje, aproveitarmos esse dia de feriado para orarmos a Deus, para buscarmos força em Deus e para permanecermos fiéis. Que nós venhamos cuidar,
que não venhamos perder a nossa salvação, não venhamos perder a nossa paz por causa daqueles que ainda não encontraram a paz. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós temos que ter paciência com os mais fracos na fé. Paciência com os mais fracos na fé. O que significa ter paciência? É aguardar. Salmos 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Ouviu o meu clamor. Então nós temos que orar por essas vidas, orar por essas pessoas que ainda não aceitaram Jesus e ter paciência com elas. Mas sempre plantar o fruto do amor. Sempre dizer que Jesus as ama, que Jesus se importa com cada uma delas. Eu digo isso e repito: Jesus é a única saída, Jesus é a única solução, a única salvação. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo, você que está aqui nesse canal, ou você que conhece alguém que não aceitou Jesus Cristo, eu peço que você fale do amor de Jesus. Você que não aceitou, eu digo para você: Jesus é o nosso maior amigo. Jesus é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Mas uma vez que estamos em Jesus, precisamos ter a consciência de que os que estão chegando, os que estão vindo, precisam que nós estejamos ali, abraçando, confortando, consolando e aguardando o tempo do Espírito Santo trabalhar nos seus corações. Porque muitas das vezes, nós que já estamos à frente, como estava Moisés, nós queremos que as pessoas já saibam tudo que nós sabemos. E isso é um processo. Quem começa na caminhada espiritual hoje, ela vai ter um processo até ela chegar no momento em que você está hoje. Isso tudo é um processo, é lentamente, é conforme ela buscar. Vai depender da busca, o tempo que ela buscar. Quanto mais ela buscar, mais ela vai receber. Quanto mais ela buscar, mais ela vai aprender. Quanto mais ela buscar, mais ela vai entender. E mais ela vai ter, mais ela vai receber. Ela vai crescendo espiritualmente conforme o tempo que ela for buscando. Então nós precisamos entender que nós podemos sim errar contra Deus, podemos sim pecar contra Deus, se nós desobedecermos à voz de Deus. Se Deus manda que nós tenhamos paciência com os mais fracos, nós temos que ter. Se Deus manda que nós esperemos o tempo certo para cada palavra, nós temos que esperar. Vai chegar o momento de você assentar-se com o seu familiar, com o seu amigo, com o seu vizinho e falar do amor de Jesus para ele. Vai chegar esse dia, mas com paciência, com amor e com mansidão. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para se chegar a Deus se não for por Jesus. Mas nós que já estamos no caminho, temos que entender que há um tempo determinado por Deus. Lá em Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Eu e você sabemos disso, porque para nós foi assim. Eu estou aqui nesse momento, nesse canal, dizendo para as pessoas aceitarem a Jesus. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Por quê? Porque Jesus está voltando. E se ele voltar hoje, ou se ele voltar amanhã, você não aceitou Jesus, você vai sofrer. Então eu digo, aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Eu planto a semente, mas a partir do momento que eu plantar a semente no coração daquela pessoa, é ela com Deus. Eu preciso orar e esperar o tempo de Deus trabalhar naquele coração. Eu fui ministrada assim. Eu aprendi assim, eu fui ministrada assim. Então eu entendo que a gente precisa falar que Jesus ama essas pessoas, que Jesus perdoa os pecados dela, que se ela aceitar hoje Jesus de todo o coração, Jesus a aceita e Jesus a perdoa. Se hoje ela se arrepender dos seus pecados e disser eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador, Jesus a aceita, Jesus a perdoa. Mas ali, a partir daquele momento, ela tem um processo para ela passar. E quem estiver ao lado dela terá que ter paciência, ajudá-la no processo, ajudá-la naquele processo de tirar todas aquelas escamas, tirar todos aqueles espinhos, tirar todas aquelas ferpas. Aleluia. Isso é um processo. Amém, amados? Que você possa ter recebido de Deus nessa palavra, nessa manhã, porque foi assim que Deus ministrou no meu coração. Moisés não entrou na terra prometida pela desobediência. Então nós podemos entender que a obediência a Deus é algo que pode
nos trazer muitas bênçãos, mas a desobediência pode fazer com que nós venhamos perder as bênçãos do Senhor. Amém? Você que está entendendo esta palavra, você que está recebendo essa palavra, você que está dando ouvidos à voz de Deus, eu quero que você nesse momento, quero orar pela tua vida. A palavra ainda vai dizer no versículo 47, porque essa palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides para a possuir. Então a palavra está dizendo que não é vã para nós, né? Mas é para nós prolongar os nossos dias na terra, né? A palavra que é o ensinamento de Deus, amém? Quero pedir que você feche os teus olhos nesse momento, coloque a sua mão direita sobre o seu coração, feche, curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã de quinta-feira, entramos na tua presença em oração, entramos na tua presença, Pai, pela tua palavra que falou com o nosso coração nessa manhã. E eu te peço, meu Deus e meu Pai, se porventura nós erramos, pecamos ou falhamos ou desobedecemos ao Senhor, que o Senhor nos perdoe neste momento, perdoe nosso coração, muitas vezes estar irado com algumas coisas, a não aceitarmos algumas coisas e não termos a paciência de obedecer à voz do Senhor. Porque Moisés perdeu a sua bênção pela desobediência, que nós não venhamos perder a nossa bênção pela desobediência, mas que nós venhamos obedecer ao Senhor e ouvir a voz do Senhor, e não perder a nossa paz por causa daqueles que ainda não encontraram a paz, mas que sejamos vigilantes e constantes e prosseguimos a andar na presença do Senhor com sabedoria, que nós possamos orar e vigiar, prestar atenção ao redor o que está acontecendo e vigiar para que não venhamos ser tocados pelo espírito maligno que está ao derredor, aguardando o momento para nos devorar, mas que venhamos ser sábios e sábias na presença do Senhor, que nós não venhamos trocar a nossa progenitura por um prato de lentilha, mas que venhamos guardar a nossa riqueza celestial nos lugares celestiais, na presença do Senhor, que não venhamos abrir mão daquilo que já recebemos, que não venhamos perder aquilo que já recebemos do Senhor por nada e nem por ninguém, mas que venhamos manter a nossa integridade, a nossa fé em Ti, Senhor, guardados em Ti, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar esse amado, essa amada que ora comigo nessa manhã, e que essa palavra possa ter falado ao coração dele, ao coração dela, e que ele e que ela possam ter entendido que a obediência é melhor do que o sacrifício, porque quando obedecemos somos abençoados, e quando sacrificamos sem obediência, nem o sacrifício e a oferta é recebido pelo Senhor. Assim, meu Deus, eu te peço e assim eu te agradeço. E eu abençoo a vida deste irmão e dessa irmã nessa quinta-feira. Que o Senhor venha guardar e livrar a cada um de nós de errar contra o Senhor. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.